Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar com o nosso comentário, o Evangelho de São Mateus, 77º encontro. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 46. Façamos nossa leitura. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito os saduceus se calarem. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame ao seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Os fariseus estavam reunidos e Jesus lhes perguntou: O que é que vocês acham do Messias? Ele é filho de quem? Os fariseus responderam: de Davi. Então Jesus disse: Como é que Davi, pelo Espírito, o chama Senhor, quando afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como ele pode ser seu filho? E ninguém podia responder a Jesus uma só palavra. Desse dia em diante, ninguém mais se arriscou a fazer perguntas a Jesus. Este é o texto que nós vamos refletir hoje. Versículo 34. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito os saduceus se calarem. Então eles se reuniram em grupo. Para os fariseus, bem como os doutores da lei, todos os mandamentos são iguais, visto que possuem a mesma dignidade e o mesmo poder de obrigação, porque têm suas origens em Deus e foi dada por Deus a Moisés. Mas eles também distinguiam entre os mandamentos graves e leves, visto que uns mandamentos exigiam maiores esforços e outros menos. A intenção dos fariseus é maldosa. Não tinham boas intenções para com Jesus. Afinal, ele colocou os saduceus, autoridades do povo de Israel, numa situação constrangedora, calando-os. Os fariseus vão em grupo, provavelmente para constranger Jesus e pegá-lo em alguma palavra, visto que juntos haveriam várias testemunhas. O grupo refere a uma forma de pressão e autoridade que quer se impor diante de Jesus. Versículo 35. E um deles perguntou a Jesus para o tentar. Tentar, do hebraico, do grego, peiratzo. Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1.
Agora, de forma diabólica, os fariseus se reúnem em grupo, legião, para tentar Jesus. Aqui claramente revela as más intenções deles. São eles instrumentos do tentador e agem como tentador, que é o pai deles. Como vemos em João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois filhos do diabo e tendes vontade de cumprir os desejos de vosso pai. Versículo 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus aqui vai ficar restrito à lei escrita. Existem várias hipóteses. A pergunta feita é um teste para Jesus? Será que eles esperavam que Jesus desse um passo em falso? E o que responde irá arruinar a autoridade de Jesus? Se espera que Jesus promova algumas leis e descarte as outras? Visto que Jesus se manifesta como o aperfeiçoador da lei, como ele diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 17, não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas, as escrituras, não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Mateus 5, 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. Quem matar será condenado pelo tribunal. Isto é, até aqui vai a letra da lei. E Jesus acrescenta, Mateus capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que fica com raiva de seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz a seu irmão imbecil se torna réu perante o sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Jesus ultrapassa a lei escrita e diz com autoridade que nenhum profeta, nem Moisés disse quando afirma, eu, porém, vos digo. Mateus capítulo 5, versículo 27. Vós ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Até aqui vai a lei escrita. Agora Jesus acrescenta, além da lei, da escrita, capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu adultério com ela no coração. Como também Mateus, capítulo 5, versículo 33. Vocês ouviram também o que foi dito aos antigos, não jure falso, mas cumpra os seus mandamentos para com o Senhor. Até aqui vai a lei escrita. Quando Jesus ultrapassa a lei escrita e diz, capítulo 5, versículo 34 até o versículo 35, eu, porém, vos digo, não jurem de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde ele apoia os pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Versículo 37. Jesus respondeu, ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Jesus inicia citando parte do Shema Israel, ouve Israel. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 até o versículo 7a. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todos os teus e de todas as tuas forças. Jesus diz, todo o seu entendimento. E o Deuteronômio diz, com todas as suas forças. E Moisés requer que o amor a Deus seja obedecido numa vida cotidiana e social. Coração, alma e entendimento refere aqui a toda a vida humana, a toda a existência do ser humano
existência plena. O coração é o centro da vontade, do pensamento e conhecimento, centro da decisão, né? É a ação de uma pessoa, é um ato moral. A alma é a vida, existência diária da pessoa que entrega toda a sua vida a serviço de Deus. Entendimento refere a personalidade integral na vida diária, orientadora para Deus. O amor a Deus é uma disposição, uma orientação e modo de vida, para que se faça a vontade de Deus revelada nas palavras de Jesus. Versículo 38. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Em um nível de comparação, este primeiro mandamento é maior, não superado por nenhum outro. Assim, Jesus responde à pergunta sobre o maior mandamento, que lhe foi dirigida pelo fariseu. Mas este é o primeiro em relação ao segundo, que segue no versículo seguinte, o versículo 39. Mas Jesus dará um passo a mais. Se este é o maior, há outro que tem valor em referência ao primeiro, que é o amor a Deus. O segundo equivale ao primeiro. Versículo 39. O segundo, isto é, mandamento, é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus fala deste segundo mandamento, na ordem de semelhança, não de igualdade. Existem outros mandamentos menores, mas este aqui é semelhante ao primeiro. Jesus cita outro texto do Antigo Testamento, que é tirado do livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás a teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. É claro que aqui o próximo se refere ao outro judeu. Jesus alarga para, tendo em vista também a dimensão universal da mensagem do Evangelho. O amor a Deus não pode ser separado do amor às pessoas. Existe uma ligação entre os dois mandamentos, entre Deus e os irmãos. O livro do Levítico requer a vivência de relações humanas justas, inclui inclusive o respeito aos pais. Amar aos pais é uma questão de justiça. São João, em sua primeira carta, afirma, capítulo 4, versículo 11: Amados, se Deus nos amou de tal modo, também nós devemos amar-nos uns aos outros. São João, capítulo 4, versículo 12: Se nos amamos uns aos outros, Deus está conosco e seu amor se realiza completamente em nós. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e no entanto odeia o seu irmão, esse tal é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão que vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. O amor é uma atitude de abertura ao próximo. Amo pelo fato de o outro ser o próximo, sem esperar a recompensa deste amor. Uma atitude gratuita. Mas, se não sou capaz de amar o que sou, não terei possibilidade de amar o outro, meu semelhante. O amor é de Deus, e é para Deus, e a presença do próprio Deus, visto que Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. É um amor exigente, não passional, interesseiro, egoísta, fechado em si mesmo. O amor de Deus é o próprio Deus se entregando a nós por meio do seu Filho. Como vemos no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou de tal forma ao mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Não a vida eterna, mas, sem artigo, tenha vida eterna.
E também João, capítulo 13, versículo 1. Jesus tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 40. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Toda a escritura do Antigo Testamento, a lei, Torá, isto é, o Pentateuco, e os profetas, seja os profetas anteriores, chamamos livros históricos, quanto os profetas posteriores, que escreveram livros, né? Eles que dão autoridade a esses dois mandamentos. Os mandamentos são centrados num único conteúdo: amar a Deus e ao próximo. São dois, visto que o amor é relação e nunca se fecha ao um. O que une o Pai ao Filho é o amor. O que une nós ao Filho é o amor, dele por nós e nós por ele. Jesus responde aos fariseus afirmando a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Depender, aqui significa unidade na revelação divina, que se manifestou plenamente em Jesus. Jesus então sublinha a unidade, expressando como discípulo de Jesus deve viver na igreja, comunidade. O amor expressa em fidelidade a Deus, vivida e testemunhada, transformada numa compaixão ativa. A compaixão esplagnitsa. Todos os órgãos vitais se comovem em relação ao outro, né? Em amor e solidariedade. Não tem lugar para indiferença. Versículo 41. Os fariseus estavam reunidos e Jesus lhes perguntou. Agora é Jesus que faz a pergunta aos fariseus reunidos que foram para tentá-lo. Os fariseus são opositores a Jesus. Buscavam inclusive até o meio de matá-lo. Marcos capítulo 3, versículo 6, Mateus capítulo 12, versículo 14, Lucas capítulo 6, versículo 11. Versículo 42. O que é que vocês acham do Messias? Ele é filho de quem? Os fariseus responderam, de Davi. Quem é o pai do Messias? É a pergunta de Jesus aos fariseus. Vemos que muitos reconheceram Jesus como filho de Davi e na sua entrada no templo como Messias. A igreja é chamada a reconhecer Jesus como filho de Deus, não só pelos descendentes de Davi na sua natureza humana, mas filho de Deus em sua natureza divina. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Os fariseus respondem com a resposta já esperada. O Messias é filho de Davi, do rei Davi. Versículo 43. Então Jesus disse, como é que Davi, pelo Espírito, chama Senhor quando afirma? A resposta deles não liga Messias a Jesus. Jesus vai querer fazer entender ser ele o Messias, o Senhor. O Pai é Senhor e Jesus, o Filho, é Senhor. Davi escreveu o Salmo sob inspiração do Espírito, Salmo 110, versículo 1. A questão aqui para Jesus não é do título Messias, mas de sua pessoa, e quer fazer com que o entendimento que se tem de Jesus, filho de Davi, seja superado e se reconheça nele o Senhor. Ele é filho de Davi por descendência, mas é Senhor de descendência e missão divina. Versículo 44. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo de seus pés. O Senhor Pai diz ao Senhor de Davi, o filho, senta-se à minha direita. O Pai irá colocar os inimigos do Senhor
de Davi, submetendo-os a seus pés. O texto de Mateus quer fazer entender que Jesus é o Senhor, Kyrios e Filho de Deus. Podemos lembrar a carta de São Paulo aos Romanos, que diz: nascido da estirpe de Davi, segundo a carne, constituído Filho de Deus no poder, segundo o Espírito de santificação, mediante a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, Senhor nosso. Romanos capítulo 1, versículo 4. Jesus aqui aparece como revelador da sua verdadeira identidade do Messias, isto é, de si mesmo. Ele realmente é descendente de Davi, mas também é o Senhor, ser divino, transcendente, como vemos testemunhado no Salmo 110. Versículo 45. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como ele pode ser seu filho? O filho de Davi não é só um homem, natureza humana. É filho reconhecido no Espírito Santo por aqueles que invocam a Deus, como Davi fez no Salmo 110. Ele é o Filho de Deus, Senhor de Davi. O filho pode chamar o pai de Senhor, mas o pai não pode chamar o filho de Senhor. Mas aqui é o pai que dirige ao filho, e Davi refere ao Messias como sendo o filho do Pai eterno, que é Senhor, e que Davi reconhece esse Messias sendo seu Senhor e Deus. Versículo 46. E ninguém podia responder a Jesus uma só palavra. Desse dia em diante, ninguém mais se arriscou a fazer perguntas a Jesus. Se Jesus calou os saduceus, agora ele calou os fariseus. Eles que foram constranger Jesus em grupo para tentá-lo, mas é Jesus que os constrange, a ponto de não mais esse grupo arriscar de fazer perguntas a Jesus. O silêncio perverso deles prepara a morte de Jesus, que em sua pregação faz calar as autoridades. O silêncio das autoridades refere ao ensino superior que Jesus tem. Os fariseus saem envergonhados em silêncio. E Jesus nem tão pouco oferece alguma explicação. A própria pergunta que ele fez, aos fariseus. Este é o comentário que nós fizemos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.